Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje vamos analisar o quarto episódio de Jakushara Tomozaki-kun, que teve o protagonista pistola, protagonista evoluindo e chamando inclusive a garota que tá ensinando ele a jogar o jogo da vida pra sair. Ou seja, houve uma evolução muito legal e o mais importante, a galera que tava reclamando da ideia do anime, que o anime queria mostrar que a pessoa tem que ser perfeita perante a sociedade, assistam esse episódio. Porque o anime ele começa a fazer uma desconstrução de narrativa. E esse episódio mostra de fato que quando o protagonista é sincero com ele mesmo, quando ele bota pra fora tudo aquilo que ele quer dizer, quando ele não fica se reprimindo, ao invés de ficar sendo um cara superficial, com medo ali de se queimar, com medo ali de perder amizades, quando ele bota pra fora tudo que ele tem que colocar, ele realmente acaba mitando e principalmente acaba ganhando moral de pessoas que estão em volta dele. Então eu gostei bastante desse episódio e a gente vai discutir isso agora. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative esse sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Então bora pro vídeo. Galera, então vamos lá, antes de falar desse episódio, vamos voltar um pouquinho, fazer um resumo geral de Jakushara. A grande polêmica lá do primeiro episódio foi exatamente o protagonista estar ali recebendo ordens, né, da Hinami. A Hinami tá ensinando o jogo da vida, como se joga o jogo da vida, ou seja, dê sempre sorrisos bonitos, puxa ali uma conversa mais superficial, tente ganhar uma namorada, tente fazer não sei o que, né, e a Hinami ia dando várias missões para o nosso protagonista. E ela sempre falava, não, porque você tem que mudar um pouco o seu estilo de roupa, você tem que cortar o cabelo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E beleza, o protagonista foi fazendo essas coisas, ele foi sim ganhando uma certa evolução, como por exemplo conseguindo falar com outras pessoas, conseguindo ali se desenvolver melhor no diálogo. E isso de fato ajudou ele na comunicação. Agora, o que o protagonista fez nesse quarto episódio? Ele pegou as coisas que ele realmente viu que eram importantes para ele, como por exemplo a comunicação, o modo de se comunicar. Ele aprendeu lá que quando ele é sincero, ele acaba sendo uma pessoa que chama atenção. Ele é um cara que consegue se comunicar de uma forma mais sincera e isso acaba gerando respeito entre as pessoas. E ele acabou pegando essa ideia. Então toda aquela ideia que a Hinami falou pra ele de faça isso, seja aquilo, ele começa a jogar pro lixo. Ele começa a jogar pro lado e começa a ser ele mesmo. Nesse episódio, ele vai ajudar lá a Izumi. A Izumi é uma garota ali popularzinha, né, do colégio. Ela tá ali meio triste e tal. E aí o protagonista não tinha essa missão lá no relatório dele, né? Ele tem lá as missões semanais, mas essa missão de tentar falar com a Izumi ali não tava mais nos planos. Ele já tinha conseguido ali alcançar o pico, né, de conversa da semana, mas ele viu ela triste e tentou ajudá-la. Então ele foi lá, perguntou o que estava acontecendo e a Izumi acabou se abrindo para ele. Ela falou que gostava ali do garoto popular, que é o Mizusawa. E aí o que acontece? Ela fala que ela quer aprender a jogar o jogo lá, que eles são fãs, que o Mizusawa tá treinando dia e noite para enfrentar o protagonista. Então ela fala, se eu aprender a jogar esse jogo, talvez ele olhe pra mim. Porque ela realmente ficou um pouco chateada que o Mizusawa tava destratando ela, tava destratando outras garotas, porque ele tava focado ali no jogo. Então ela viu a oportunidade de se aproximar do cara que ela gosta a partir de um jogo de videogame. E como o protagonista é o melhor jogador desse jogo, ela foi lá pedir conselhos pra ele. E o mais legal, ele consegue ajudá-la, ele vai até a casa dela, o que já é uma grande evolução para o protagonista. E o interessante é que ele acaba sendo ele mesmo. Assim como ele foi com a garota de cabelo azul, né, lá no segundo episódio, quando de fato, quando ele foi sincero, ele conseguiu conversar de boa, ele conseguiu mostrar as coisas que ele gosta. E quando ele tá ali ensinando a Izumi, ele realmente age como um professor, ele leva as coisas a sério. Ele ensina dicas pra ela, mostra ali atalhos de como ela pode se desenvolver melhor, treinamentos específicos. Ele pega realmente no pé dela e ela acaba se surpreendendo com aquilo, né? Poxa, ela não tinha visto aquele cara ali em outros momentos. Ele sempre é aquele cara fechado, aquele cara mais isolado, e ali ele estava sendo
um cara muito aberto a ela, dizendo tudo o que ele gosta, tudo o que ele sabe daquele jogo, e tava ensinando ela realmente a fazer ali uma evolução nesse jogo para enfrentar o Mizusawa, sem receber nada em troca. O mais legal foi isso, que ele fez de coração, sem querer algo em troca. E isso acabou fazendo com que essa garota tivesse um respeito a mais por ele. Olha que bacana. Então ele fez isso por ele mesmo. Não foi por causa da Hinami que deu dica pra ele, não, a sua missão é essa, você tem que ensinar a Izumi a jogar videogame. Não, ele fez porque ele foi ele mesmo e foi sincero com ela, conseguiu ali uma conversa bem legal e mostrou uma grande evolução nesse ponto do personagem. Outra evolução muito legal, essa sinceridade ele também utiliza com a Fuka. A Hinami ela tinha dado 2 ingressos pra ele sair com a Fuka, né? Ele tinha mentido pra Fuka, falou que ele lia tal livro e tal, e aí ele acabou se sentindo mal. Ele falou, não é assim que eu vou conquistar as coisas. E aí ele muda a estratégia. Ele vai na estratégia de ser ele mesmo. E quando ele é ele mesmo de fato, que ele vai lá e fala pra Fuka que ele não conhecia o livro, que por acaso ele pegou o livro ali e acabou lendo uma frase falando pra ela. Ou seja, ele ganhou o respeito da Fuka sendo sincero, sendo ele mesmo, agindo naturalmente, agindo assim de uma maneira mais verdadeira e não superficial. Olha lá, né, a ligação com o Oregairo. Eu não sei o que vai acontecer mais pra frente, mas a gente começa a ver que o anime, que parecia que ia pra um caminho mostrando que o superficial, que você ser artificial perante a sociedade era o melhor caminho. E não. O anime ele tá mostrando que você ser verdadeiro, você conquista mais objetivos. Porque quando ele estava ali, sendo esse cara mais superficial, ele estava tendo a evolução dele, porque ele estava se adaptando perante a sociedade. Mas quando ele começa a ser sincero, ele começa a ganhar respeito de outras pessoas. E ele começa a se soltar também. Isso é muito interessante, é um ponto que a gente tem que frisar aí pra galera que criticou lá no primeiro episódio a premissa do anime, tá? E o que a gente vê agora? O Mizusawa acaba desafiando o protagonista a jogar, né? Os dois estão ali disputando, o Mizusawa treinou ali a semana inteira, o cara tá lá, não tá nem saindo com as meninas que tão bravas com ele, e ele tá ali treinando e tal, e ele acaba desafiando o protagonista pra jogar. E lá na primeira vez, o Mizusawa, quando perdeu, né, ele colocou a culpa no personagem, ele colocou a culpa nisso, naquilo, e dessa vez não. Ele tomou um cacete, o protagonista mudou até a feição ali, realmente levou a sério essa partida, então ele não aliviou não. Ele viu que o cara realmente se dedicou, então ele jogou da melhor forma possível e arrebentou com o Mizusawa, que é um garoto popular lá. Ele destroçou o cara. E aí o que acontece? O cara vai pedindo revanche, não, quero mais, não, mais uma, e ele perdendo. Aí chega as garotas, né, e uma delas é a Kono, que é uma das garotas populares, a líder das garotas populares ali do colégio. E quando essa Kono entra na sala, ela começa a tentar humilhar o Mizusawa, que é esse garoto aí popular. Ela chama ele de esquisito, olha, tá meio esquisito já você obcecado por esse jogo, obcecado em vencer ali, né, o protagonista. Então ela começa a provocar o Mizusawa, olha, você tá tomando pau, você não vai ganhar, você vai perder, e não sei o que. E aí é quando o protagonista fica pé da vida, ele fica pistola, né, quando no momento que ela xinga o jogo que ele gosta. É uma coisa bizarra, mas aconteceu. Quando ela fala mal daquele jogo, quando ela fala mal do Mizusawa, ele fica pistola. Por quê? Porque assim como o Mizusawa tá tentando de todas as formas melhorar o seu jogo, o protagonista também está tentando evoluir no jogo da vida. Ele tá dando o melhor dele. Ele tá ali se esforçando de fato para tentar ser uma pessoa mais sociável, uma pessoa melhor. E quando ela fala que aquele jogo é um lixo, ele começa a falar um monte de coisa pra ela, chama ela de hipócrita, fala que ela não tem moral pra falar das outras pessoas, sendo que ela nunca se esforçou pra nada, que ela não deve julgar as pessoas ou simplesmente tirar sarro de alguém que tá se esforçando tanto como o Mizusawa tava ali esforçando. Então ele defende o cara que ele nem gosta, né? Ele acaba ali falando várias coisas que ele nunca falou pra ninguém, ele fica ali tão pistola a ponto de assustar todos que estão na sala. Então o protagonista tem uma evolução muito grande e ele não tem medo do que as pessoas vão achar.
Ele tinha falado isso lá no começo do episódio, quando a Izumi tá ali falando pra ele, se ele não liga pra opinião das pessoas, ele acaba pensando um pouco. E aquilo me veio na cabeça que talvez devesse ser ele pensando que algumas atitudes dele não estavam batendo com a personalidade que ele tem. Então talvez ele tivesse pensando, poxa, eu tô mudando tanto e tal, tô tentando ser alguém que eu não sou. Eu tô me importando com a opinião alheia. E isso não é legal. E aí naquele momento ele não liga, ele não se importa. Ele simplesmente fala, eu gosto desse jogo, esse jogo é muito importante pra mim. Eu tô me esforçando ao máximo pra ser alguém melhor. E você não tem direito de julgar ninguém, porque você nunca se esforçou pra nada. A garota fica ali realmente sem graça. Aí ela acaba, né, confrontando ainda ali o protagonista, né, e tal. E aí chega a Izumi. A Izumi, a garota que ele ensinou a jogar ali, vai e confronta essa garota. Essa garota que é a líder das garotas populares. Ou seja, a Izumi estava arriscando a sua própria cabeça. Porque se a Izumi ali fala alguma coisa e é expulsa do grupo, ela vai ficar isolada. E naquele momento, a Hinami estava na sala. A Hinami chega ali e ela não consegue abrir a boca. Talvez com medo de perder a sua popularidade. E naquele momento a Izumi acaba falando que tá aprendendo o jogo, que o jogo é muito difícil, que não é justo ela falar aquelas coisas. E aí a Kono acaba saindo da sala, o Mizusawa, que é o cara que ela gosta, acaba indo ali, né, ver se ela tava bem, acaba agradecendo ela. Então acabou dando tudo certo pra essa garota, porque ela foi verdadeira e tentou ali defender o protagonista, o que foi bem legal, porque ela viu o quão verdadeiro ele foi. Então a gente vê que o anime ele tá passando uma outra mensagem do que ele passava quando a gente viu ali o primeiro episódio. Ele mostrou nesse episódio que quando você é verdadeiro, que quando você não é superficial, você conquista as coisas de uma maneira mais real. Você vai ter pessoas que vão acreditar em você, ao invés de pessoas que vão simplesmente estar do seu lado por você ser popular. Como aconteceu nesse episódio, quando a Kono, que é essa garota popular, ela fala pro cara ali, pro Mizusawa, que é o garoto popular da escola, olha, eu tava só querendo, eu falei que gosto de você só porque você era popular, mas você sendo esquisito assim, jogando esses joguinhos, eu não tô mais nem aí. Ou seja, ela tá mais preocupada com o status do que, por exemplo, estar ao lado do cara, gostar de fato do cara. Então o anime, ele desconstruiu aquela ideia que ele apresentou no primeiro episódio. Então a galera que dropou o anime porque não concordou com a ideologia ou qualquer coisa do tipo, assista até o 4º episódio, vocês vão se surpreender, porque vale muito a pena. E no final do episódio, a gente tem ali o protagonista convidando a Hinami pra sair, olha, quem diria, hein? E que cena bonita, né? Que cena da hora. O protagonista realmente tendo atitude. A gente tá vendo uma evolução muito legal. Do primeiro episódio pro 4º, o protagonista ele começa a ser mais ele e principalmente ter mais atitude, principalmente em falar com as pessoas. E a Hinami acaba notando isso. Primeiro ela acaba rejeitando, né? Porque ele usa os ingressos que ela deu pra ele usar com a Fuka pra utilizar com ela. E ela fica surpresa. Ela fala que não vai poder e tal, porque ela vai ter alguns trabalhos, mas ela falou que depois desses trabalhos ela vai estar livre. O protagonista fica meio desanimado quando ela fala que não vai poder, mas aí ela fala, depois eu vou estar livre. E aí a gente assiste outro filme. Aí acaba o episódio com a Hinami dando um sorriso muito bonito ali, mostrando completamente a evolução do protagonista e o como ela começa a ficar encantada por ele. Então realmente foi um episódio muito legal, e eu gostei bastante dessa narrativa, mostrando que o superficial, que ele cria pessoas como a Kono, como outras garotas que ficam ali numa rodinha de garotas populares e basicamente tem essas amizades falsas. Enquanto o protagonista construiu algo verdadeiro ali com a Izumi, com a Hinami, com a Fuka, né? E aos poucos ele começa a se aproximar também desse garoto que ele não gosta muito, que é o Mizusawa, mas que eles têm a conexão através do jogo. Mas muito legal esse episódio, espero que vocês tenham gostado dessa análise, foi bem grande o vídeo aí. Se você gostou desse seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no TV Resenha Anime, beleza? Valeu galera, até a próxima e fui!